Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport Center da ESPN, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que já investiu mais de 700 milhões essa temporada em reforços. Já chegaram 12, galera. Palmeiras que está passando aí por uma reformulação. Verdão contratando bastante jogadores novos. E o Andréas Pereira foi o último a chegar e já está no bid. Ele já pode estrear com a camisa do nosso Verdão no próximo jogo, que vai acontecer no dia 13 contra o Internacional. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos lá, abriu os cofres. Verdão gastou mais de 700 milhões de reais em 2025. Aí tem todos os valores, eu vou sinalizar alguns, mas está muito nítido na sua tela. Todo esse espetáculo financeiro, André, essa dinheirama. Vitor Roque, 154 milhões, Paulinho, 115, aí Ramon Sousa, 80, Facundo Torres, 74, Andréas Pereira, se você olhar ali, isso é uma pechinche, hein, 703,5. Palmeiras queria contratá-lo pelo dobro no começo do ano. Eram 20 de euros, não rolou. Passaram 6 meses, o contrato estava acabando, por 10 Palmeiras levou. Olha lá que beleza. Emiliano Martins, 44, tem mais uma tela, tá, gente? É folha dupla. Jefter, Carlos Miguel, Kelvin, Mikael, Lucas Evangelista e Bruno Fux. André, a gente já viu até uma rota de colisão, às vezes torcida e Leila. Eu lembro do ano do avião, que o avião virou piada, o que eu achava uma brincadeira, mas entendia quando o palmeirense olhava o Flamengo contratando, com quem você está espelhando. Poxa, não estão vindo contratações. Esse ano, esse argumento evaporou. Eu queria que você falasse dessa janela pesada palmeirense. Né? É um demonstrativo de despesas de respeito, né? Frente e verso, né? Aquele documento que você manda por e-mail, a pessoa fala assim, manda o verso, você manda o verso. É isso. O Palmeiras mudou a sua estratégia de contratações, isso está muito claro já há algum tempo, e é claro, você precisa avaliar essa tela que a gente acaba de mostrar e entender que são números de vulto, mas numa mudança de jeito de montar a equipe, o Palmeiras tem sido coerente naquilo que tem feito. A gente conversou sobre o Andréas Pereira quando a contratação foi oficializada há alguns dias aqui. E eu me lembro de ter dito, o Palmeiras em outras épocas, até sob o comando dessa mesma comissão técnica, poderia ter feito a substituição do Richard Rios, promovendo um jogador da base, com o seu técnico fazendo algumas experiências, descobrindo uma polivalência de um jogador que já estava ali no elenco, à disposição, coisas que já aconteceram, maneiras de olhar para uma determinada carência, sem necessariamente contratar um jogador consagrado. Acho que a gente pode aplicar essa palavra ao Andréas Pereira, um jogador internacional, seleção brasileira, etc., todos o conhecem. O Palmeiras fazia as coisas de um outro jeito quando surgia a necessidade de reforçar ou de solucionar um problema de um jogador que saiu. Times que compram também vendem, o Palmeiras se acostumou também a negociar, tem vendido os seus jogadores, os seus mais valiosos produtos da categoria de base muito cedo, como é praxe aqui no Brasil, tem vendido muito bem, tem feito muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e essas operações que a gente acabou de fazer, que são operações de gastos, investimento em contratações, elas encontram lastro justamente nesse momento financeiro que o Palmeiras vive. Então não há porquê, se você acredita que um time de futebol deve se manter sustentável, mas investindo aquilo que ele gera na própria força da equipe, contratando jogadores, não há porquê, a partir do momento em que se toma a decisão de contratar jogadores feitos e não promover gente de dentro do clube, trazer esses nomes. Eu não acho que seja correto dizer que o Andréas Pereira é o substituto do Richard Rios, porque eu acho que eles são muito distintos. E se a gente fosse comparar, o Andréas é superior ao Rios como jogador de futebol, minha opinião. Mas eu estou curioso para ver como o Abel vai utilizá-lo. Eu não tenho dúvida que ele chega para ser titular, um jogador dessa estatura não chega para compor o grupo, para ver o que acontece, quanto tempo vai demorar para se adaptar. Ele já esteve aqui durante muito tempo, acho que não haverá muito problema para isso nessa reentrada. Será titular, eu só quero ver como ele vai fazer a inserção do Andréas Pereira nesse time. Acho que
O Andréas tem pelo menos 2 funções que ele pode realizar com muita tranquilidade no meio de campo. Vamos ver qual será a escolhida pelo Abel primordialmente, né? Porque ele pode jogar em diferentes papéis também, mesmo na mesma partida, com alterações de posicionamento e função sem que o jogador precise sair do time. Zupac, eu quero que você fale também dessa janela, tanto no curto prazo, mas com um olhar que me parece também interessante. Você pode falar, não, Felipe, não é nada interessante. Jamais falaria. A gente está falando dessa era Abel. A era Abel teve jogadores longevos nesse Palmeiras, né? E esse sol se pôs para muitos, né? Acho que Gustavo Gomes talvez seja... Everton Gomes e Veiga. Isso, só. Que tá lá, mas tá, ao mesmo tempo tá no banco, no caso do Veiga. A gente viu o Marcos Rocha e o Mike saindo e tudo mais, sem falar de outros. Quanto, além de um punch para essa segunda metade do ano, é também uma construção de algo que permita, seja o Abel ou seja quem substituí-lo, 2, 3 anos de Palmeiras. Ou mais, né? Ou mais. O perfil de contratação do Palmeiras, ele é, em sua maioria, para a formação de um time pelos próximos anos. Que é o que o Palmeiras fez anteriormente, até porque o time que foi desfeito agora, quem montou ele quase todo foi o Alexandre Matos lá atrás. Jogadores que o Matos contratou saíram agora. Zé Rafael, o Marcos Rocha, o Mike, o Dudu, enfim, e outros jogadores também, o Luan, que foi vendido, e outros. Além de alguns que chegaram também na Era Barros, como o Rony, etc e tal. Mas o perfil de contratação do Palmeiras costuma ser de jogadores que, se derem certo, vão ali render durante 4, 5 anos no Palmeiras, até porque alguns deles demoram um pouco para engrenar. O maior exemplo, o Flaco Lopes demorou um pouco para engrenar, hoje é um dos jogadores mais regulares do Palmeiras na temporada. Existem exceções, o Paulinho é exceção, o Paulinho foi contratado para jogar agora, infelizmente está machucado. O Andréas é exceção, foi contratado para jogar agora. Felipe Anderson, que veio ano passado a custo zero, porque estava livre de contrato, também é exceção. Mas se pega um cara como o Maurício, por exemplo, embora o Maurício entregue agora, porque ele é muito bom jogador, mas é um cara para jogar por muito tempo. Ou o Carlos Miguel, que a gente vê aí, sincronizado perfeitamente com a imagem. Carlos Miguel foi contratado antes mesmo do Everton ceder o lugar. Isso é planejamento que o Palmeiras faz. Então, nesse sentido, é um clube que costuma contratar olhando a longo prazo, eu acho isso bom. Tem um detalhe que eu acho interessante, porque muita gente associa uma temporada em que o Palmeiras gasta 700 milhões de reais à fortuna que a sua presidente tem. E são coisas distintas, tá? É o que quem comprou o avião foi a dona Leila, com o dinheiro dela, o avião é dela. Quem está contratando esses jogadores é o Palmeiras com o dinheiro dele. O dinheiro da presidente do Palmeiras fez efeito diretamente na vida do clube há 10, 8, 7 anos no máximo, quando ela era patrocinadora. E depois de uma intervenção da Receita, inclusive, isso ficou proibido, o Palmeiras teve que ressarcir, o Palmeiras ressarce a Crefisa, a empresa da presidente, enfim. Então, é bom separar as coisas, porque as pessoas acham, também o Palmeiras tem uma bilionária como presidente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É uma janela impactante, uma janela de 700 milhões de reais é muita coisa, tem muita gente boa nessa janela, mas também tem o lado mais crítico desse olhar, que é a maneira inflacionada que alguns jogadores chegaram. Não é porque gastou 700 milhões de reais em jogador que só comprou jogador bom para jogar indiscutivelmente. Por exemplo, o Ramon Sousa custou mais que o dobro do que o Caio Jorge para o Cruzeiro. O Facundo Torres custou muito mais do que o Caio Jorge para o Cruzeiro. Tem alguns jogadores ali que eu vejo o preço um pouco inflacionado. Mas, no geral, é uma janela de bons jogadores, alguns excelentes, no geral, bons jogadores, que, se forem bem trabalhados, vão dar uma base sólida para o Palmeiras no longo prazo. E a principal estrela, para mim, é o Vitor Roque, que vem crescendo bastante. Vamos ver como é que o Andréas vai encaixar e o Paulinho, especialmente, no ano que vem. E que foi destaque inicial do Ramon com essa chegada do Andréas Pereira. Foi regularizado, bidou ontem, né? Bidou ontem, chegou na madrugada, chegou na virada dessa segunda para terça-feira o Andréas Pereira. Um reforço muito esperado, né, Ramon, por esse time do Palmeiras que faz um investimento fora dos padrões, até para o próprio Palmeiras em 2025, né, contando a primeira janela do ano e essa do meio do ano. O Palmeiras investiu muito pesado e é uma chegada de um jogador que pode dar mais de uma opção para o Abel Ferreira. Exato. O que a gente até falava antes do programa, é uma lacuna que o Richard Rios deixou, mas o Andrés tem características bem diferentes e pode fazer outras funções também. Eu vejo o Andrés hoje jogando um pouco mais avançado, né? O esquema do Palmeiras não tem um 10, tem um ponta de lança e um atacante. Flaco, Vitor Roque, que jogou o clássico contra o Corinthians. Eu vejo o Andrés, esse jogador um pouco mais adiantado. Por quê? Vamos lá, vou explicar. A gente tem em mente aqui o Andrés Pereira do Flamengo.
O Andrés, ele, na carreira dele, a formação dele, sempre foi nessa função que ele vem jogando no Fulham. Um pouco mais adiantado, nas costas dos volantes, entre linhas e pisando muito na área. Por vezes ele foi muito dupla de ataque com o Muniz, pisando muito na área mesmo, né? De ataque, um jogador que tem esse perfil, que consegue enxergar esses espaços de infiltrar. Só que com a saída do Richard Rios, o torcedor imagina que ele seria essa opção. Ele pode até jogar como um 8, vamos dizer assim. Que é uma função que só tem o Lucas Evangelista hoje, Exato. não lembro. E que vem jogando bem. Sim, fez um bom clássico. Vem jogando bem. Ele pode atuar como um 8. Eu imagino que ele jogando com uma posse de bola, tendo que correr menos para trás, tendo que perseguir o seu jogador, que o Palmeiras joga nesse encaixe individual, e com menos distância, né? Não sendo um jogador percorrendo grandes distâncias, dando sprint muito para trás, eu acho que ele pode jogar nessa função. Eu acho que ele pode ser um meia aberto pelo lado direito para ser uma opção, para vir se associar por dentro, ter uma superioridade nesse setor de meio de campo, para ter um volume de jogo maior, liberando a passagem para o Piquerez. Mas, para mim, ele pode ser e vai ser primordial na função como dupla. Por exemplo, jogando na função do Vitor Roque não, jogando com o Flaco ou com o Vitor Roque. Para ser esse jogador que vai municiá-los, que vai ajudar a pressionar a saída de bola, marcando o volante, dando aquele primeiro bote que faz o Palmeiras sempre. E também vai ser um jogador que vai dar muito dinamismo de movimentação entre linhas. O Andrés hoje é um jogador, hoje não, sempre foi finalizador. Ele cria jogadas para ele servir os companheiros para finalizar ou para ele mesmo finalizar, já que ele tem um excelente chute de média e longa distância. Eu acho que ele vai dar um leque de opções para o Abel, se ele quiser se reinventar mais uma vez em 2025 e no Palmeiras, para armar diversas estratégias táticas para poder confundir o adversário. Quando tu diz ou com o Flaco ou com o Vitor Roque, tu já descarta a possibilidade de ter os três? Não. Os três? Eu acho que o dia a dia vai mostrar pro Abel isso, porque no Fulham acho que tem tipo de jogo que muda essa questão também. O Palmeiras enfrentando um adversário mais fechado, jogando no Allianz, por exemplo. Acho que é uma possibilidade. Isso que eu falei. Tirar essa função do André de ficar correndo muito para trás. Ele não jogou assim no Fulham. Eu fui estudar sobre ele, o mapa de calor dele mostra que ele atuou mais na área, na intermediária ofensiva para frente, né? O mapa de calor dele está mais forte naquele lado, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Mas a última Premier League ele jogou ali numa posição mais meia-direita das antigas, sabe? Um meia-direita entrando mais na área, pisando mais na área, se aproximando muito do atacante. Eu acho que ele pode exercer essas funções. Ele, como eu falei, ele pode dar um leque de opções para o Abel conseguir enganar o seu adversário, né? Hoje, será que o Andrés vai jogando por dentro? Não, vai por fora como meio aberto, vindo se associar por dentro. Ele vem hoje como 10, ele como segundo atacante? Não, vem um pouco mais recuado para poder fazer seu homem surpresa, para poder entrar no espaço que ele possa ver e infiltrar. Enfim, é um jogador que pode dar ao Abel essa facilidade de manutenção ou de mudança de estratégia. E foi até perto da área que ele... perto mais da área, né, de ataque, que ele ganha alguns minutos, algumas oportunidades na seleção brasileira, né, Red? Que acaba sendo também um fator importante para essa escolha, para esse movimento de carreira tão perto da Copa do Mundo. O Andrés apareceu em convocações recentes. Ele tem isso como um atrativo também, de aparecer e tentar ganhar uma nova oportunidade. Se pegar ali a construção da carreira do Andrés, base, Manchester United, futebol holandês, é um jogador que consegue fazer... Eu acho que o Andrés só não joga de primeiro volante. Primeiro volante, eu acho que não é dele, foi exatamente como primeiro volante, naquele momento que ele tem a falha no jogo da final da Libertadores contra o Palmeiras, em um movimento do Renato Gaúcho, na época comandante do Flamengo, de trocar a função dele quando o William Arão, em determinado momento do jogo. Dali para frente, de primeiro volante para frente, o André joga de segundo, joga de homem de ligação, joga pelo lado do campo. Para mim, chega para ser titular absoluto do Palmeiras, independente da função que ele vai entrar em campo, se vai entrar como 8, como 10... como lado de campo. Eu acho que ele chega para ser titular absoluto do Palmeiras. Acho uma contratação acima da média para o futebol brasileiro. E é um jogador com uma batida muito boa na bola, uma leitura, uma percepção ali do espaço e tempo dentro de campo para já receber girando, saindo do adversário, uma leitura de jogo muito boa.
acho uma contratação acima da média do Palmeiras. O Andrés Pereira, que já tem um cronograma de estreia, né? Chega agora para fazer treinamentos a partir de quinta-feira, nesse período aí de data FIFA, e a expectativa é de que ele estreie contra o Inter no dia 13 de setembro. E aí ele já vem pronto, né? Porque participou da pré-temporada lá no Fulham, tem condições físicas, então, já de participar desses primeiros trabalhos e atuar. Bora falar um pouquinho do Grêmio, minha gente, porque o tricolor gaúcho está encaminhando a contratação. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!